Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Clique em hypar se você tiver em um dispositivo móvel. Como eu sei que muita gente vai chegar aqui no canal pelo Fael do Alterosa Esporte, você está à disposição a caixa de comentários aí para zoar, brincar, porque eu sou um cara que brinca e zoa, principalmente nesses anos aí de fase ruim do seu time, beleza? Bora lá falar sobre Galo e Cruzeiro. Antes, uma leve pincelada, comentário rápido, que quem mais está dormindo de cabeça inchada hoje, que é o torcedor, é quem, talvez o único que tenha cumprido o seu papel até aqui nesse clássico entre Atlético e Cruzeiro. Ele deixou de lado algumas diferenças, ele foi para as cidades do Galo, ele apoiou, ele falou, Galo, tô contigo, ele planejou uma festa muito legal dentro e fora da Arena MRV, ele fez o papel dele. Por isso eu queria parabenizar quem foi lá, cantou, empurrou, confiou e tudo mais. Todo mundo que eu ouvi falou, não, mas a torcida hoje falou, não, meu amigo, não começa a caçar situação onde não tem, senão a gente perde o foco e não mira onde tem que ser debatido aqui os pontos nesse momento. Torcedor, você cumpriu o seu papel. O sentimento do atleticano, essa frustração enorme nesse momento, ele meio que se apegava ao, eu não digo milagre, mas tipo, ao sentimento de rivalidade. Que eu vou enfrentar o rival aqui de Belo Horizonte, bola pra cima, ganhar dos caras, porque nós ganhamos nos últimos 18 jogos, o Cruzeiro só tinha 3 vitórias, porque ganhamos a Copa do Brasil 2014 em cima deles, as últimas finais e tal, mesmo com a torcida do Cruzeiro Mineirão nós ganhamos. No futebol, o atleticano não estaria desconfiado, independentemente de que time ele enfrentasse nesse sorteio da Copa do Brasil. Porque o Galo não conseguiu convencer contra equipes da parte de baixo do Campeonato Brasileiro e conseguiu eliminar equipes como Godoy Cruz e Bucaramanga sem passar confiança alguma para o torcedor. Porém, o fato de ter eliminado o Flamengo, que eu rasguei elogios ao time, ao elenco aqui, sem parar, trouxe a expectativa de que, quem sabe, esse time está optando por ficar mais focado na Copa do Brasil ou nas Copas de um modo geral. E contra o Cruzeiro, esse futebol horroroso que a gente vê no Campeonato Brasileiro vai girar a chave, mais ou menos o que aconteceu na reta final do ano passado, quando o time era um contra a Juventude, Atlético Goianiense e tal. E quando enfrentou River Plate, Fluminense, conseguiu dar a volta por cima. Porém, ficava aquela pulga atrás da orelha de que pode ser que aconteça isso, mas não tem muitos motivos para a gente se apegar nisso, não. Por quê? O que eu citei no jogo contra o São Paulo ou o Godoy Cruz é que o Flamengo até então é uma ilha, foi o termo citado aqui no canal. Os jogos contra o Flamengo são uma ilha no oceano, que é a temporada 2025, de atuações que, mesmo perdendo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o atleticano viu alguma coisa com uma sementinha que poderia prosperar. E não aconteceu. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro do Campeonato Mineiro pra cá, ele tem algumas boas atuações no Campeonato Brasileiro. Ele não estava se apegando a 2, 3 jogos contra o respectivo adversário. A torcida jogou bem 5 jogos aqui, 7 jogos, 8 jogos. A torcida do Galo estava se apegando basicamente ao jogo contra o Flamengo, porque o futebol do Galo, de um modo geral, tem sido muito pobre. E, para você que não está acostumado, aqui o Fael fala sério. 2 nomes convocados para a seleção brasileira na semana, o Fabrício Bruno e o Caio Jorge, eles eram a principal esperança do torcedor rival para a partida de hoje. Eles corresponderam. Quem são os principais nomes do Atlético, antes de a gente começar a falar de técnico, de jogadores?
Você tem o Hulk, o cara com os melhores números do país desde que desembarcou aqui no Brasil em 2021. E você tem o Arana, que é dessa geração campeã que vem de 2021, que chegou também em uma seleção brasileira, já que a gente está falando de seleção, de linha, além do Everson, mas você tinha essas duas principais referências que eu falo, técnicas, já que o Lianco estava fora. Né? O Coelho não tem a história, o elo, o vínculo que tem esses nomes que eu citei. Então, contra o Grêmio, quando o Galo vai mal, eu cito aqui, tem que ser cobrado Júnior Santos, tem que ser, mas eu prefiro dar foco nas cobranças e ter um peso maior nas cobranças, por quem tem uma idolatria maior e tem uma responsabilidade maior de corresponder. E hoje eu preciso fazer o mesmo, porque quem estava esperando lá correspondeu. Quem eu, pelo menos, pode ser diferente de você, né? Quem eu estava esperando pouco aqui superou minhas expectativas, já já eu falo alguns dos nomes, mas quem eu mais esperava me decepcionou, começando pelo Hulk. Por mais que esteja aqui no meu cenário, que tenha quadro dele para cá, pela minha casa, tem tudo aqui, camisa do Hulk, eu fui pro jogo com camisa do Hulk, não dá para apagar o que a gente tem visto do Hulk em jogos, mesmo como o Godoy Cruz, que ele consegue balançar as redes. Ainda é um extraterrestre, um cara diferenciado que faz um gol olímpico contra o Bahia, 2 gols de falta contra o Palmeiras, quase 3. Que em um jogo apagado como o Godoy Cruz consegue alguma coisa, que nos classificou contra o próprio Cruzeiro, marcando 2 gols fantásticos, e o próprio torcedor rival do Cruzeiro, quando fala do Hulk, fala como um porra, é foda, porque num jogo o cara tira uma falta da diagonal que coloca na gaveta. Mas, se você pega a linha do tempo, em que a gente fala, e o próprio Hulk cita que estava com uma microlesão pequena, não estava 100% na reta final do ano passado, e por isso não conseguiu corresponder dentro do que a turma esperava dele, há algum tempo eu vim associando até as atuações no gramado sintético, o Hulk vem muito abaixo do que se espera dele. E o que eu falo que se espera dele é colocando ele como uma referência técnica de idolatria e para a torcida. De vez em quando, gente, eu vou dar uma levantadinha aqui porque eu quero agradecer inclusive o Pablo do BH da Zoeira, que meia-noite trouxe um microfone aqui para eu gravar, porque o meu eu usei para Alterosa lá antes do jogo e não estava aqui na minha casa, tive que esperar o equipamento chegar. Então de vez em quando eu vou conferir se a luzinha está ligada ali, se o equipamento está carregado, né? É um cara de 39 anos, realmente, eu sei disso, mas se a gente precisa entender que ele tem 39 anos, que é um gramado sintético, ele também precisa entender esse cenário, o treinador precisa entender esse cenário, e em jogos como o de hoje, em que ele está mal, não pode ser descartada a substituição do Hulk. Ele não pode ser um cara intocável no time, porque a instituição, o cenário, a necessidade de eliminar o Cruzeiro em uma Copa do Brasil, o básico de entender que ele está mal naquele jogo, que ele ainda é importante para o time titular, para o elenco, mas que hoje eu preciso mudar a cara do time de uma forma diferente e você não está conseguindo agregar, não pode ser esse cara intocável que não vai deixar o campo de jeito nenhum. Então, na hierarquia das decepções, eu coloco primeiro o Cuca, que já já eu falo sobre ele, mas eu continuo com a mesma postura do jogo contra o Grêmio, colocando Hulk e Arana na sequência, mesmo em jogos como o Grêmio, em que o Júnior Paulista erra a saída de bola para o terceiro gol. Eu vou cobrar mais do Hulk e do Arana do que do Rony e do Júnior Santos, com absoluta certeza, e o próximo a ser citado é o Arana, que já nos jogos decisivos de 2024 vinha mal, né? O pessoal até foi xingar a família dele no perfil, os babacas foram lá atacar as pessoas próximas a ele e tal, e ainda não conseguiu mostrar o Arana que a gente espera, que a gente sabe que tem bola, que a gente já viu jogar com a camisa do Galo. Então, eu deixo a Arena MRV com um turbilhão de sentimentos de frustração, tristeza e tal, cobrando por quem é mais difícil bater, porque é mais difícil criticar, que são os ídolos do time,
os gigantes do time, os imortais que daqui a 50 anos estarão sendo homenageados por tudo que já fizeram pelo clube. Mas ao pegar o microfone aqui e eu teria o mesmo comportamento na TV amanhã, eu vou começar cobrando do professor, do Cuca, do Hulk e do Arana. Atuações decepcionantes, e o Arana, você não pode nem cogitar substituí-lo porque não existe peça de reposição, né? Mesmo que a gente esteja enfrentando o Vitória no fim de semana, você não tem convicção de que pode escalar o cara que hoje é o reserva do Arana, porque ele não conseguiria desempenhar o futebol apresentado por ele aqui. Eu não conseguiria cravar uma titularidade dele no Sport, que já está com os 2 pés na Série B de 2026. Não tem jeito, de vez em quando eu vou ter que conferir a luzinha aqui por segurança do pós-jogo, para eu não ter que gravar mais 1 hora de vídeo depois, né? Sempre que acaba o pós-jogo, eu tenho aqui normalmente 12 tópicos que eu anoto assim na ordem cronológica e tal. E em jogos como o que a gente consegue a classificação contra o Bucaramanga, contra o Godoy Cruz, que vence na Arena MRV, o que consegue a classificação, eu penso a vitória contra o Bragantino também. Eu penso assim, será que hoje, classificando, ganhando, eu não critiquei demais, não? Será que eu estou baixo astral? Será que eu estou com dificuldade de ver pontos positivos? E alguns desses vídeos eu já começava assim, ó galera, comemoramos, classificamos, mas é preciso falar o que a gente está vendo dentro de campo. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que isso acontece muito aqui. E às vezes o pessoal fala, pô, eu vim aqui, eu tô achando que o Galo perdeu, porque tá criticando pra caramba. É por causa disso, porque o que a gente via era um time que a frase que eu cito pro Cuca, que consegue seus resultados de classificação sem o futebol convincente. Acho que falei no Alterosa Esporte hoje ao citar o Cuca. Ele conseguiu resultados, quartas de Copa do Brasil, Sul-Americana e o Hexa do Mineiro, sem entregar um futebol que consegue convencer o torcedor, né? E aí a gente tem que tomar cuidado pegando a máquina do tempo do Camisa 12, porque você pode caminhar. Vamos dizer que a gente não pegou o Cruzeiro aqui nas quartas. Você pegou o Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil. Aí o Atlético Paranaense está no meio de tabela da Série B, você consegue eliminá-lo e vai adiante. Lembra muito o cenário da Copa do Brasil de 2016. O Galo empatou 2 jogos contra a Ponte Preta, passou no gol qualificado fora de casa. O Galo passou do Juventude depois nos pênaltis. O Galo pegou o Inter na semifinal, com o Inter mais focado em uma briga contra o rebaixamento, que acabou acontecendo. E esse time, que tinha muitos problemas, principalmente defensivos, era o time do Marcelo Oliveira, extremamente exposto, chegou na final, tomou 3 para o Grêmio em casa, e o Grêmio só precisou administrar o jogo da volta. Então esse é o risco de você ter problemas, conseguir resultados, mas não ir corrigindo, porque você ganhou uma sobrevida, mas não foi corrigindo os problemas. A hora que a bomba explode, é basicamente o que aconteceu em toda a temporada. E hoje é o que aconteceu. Derrota fugiu o time lá do primeira fase, Amazonas, Maringá, aí consegue, né, ir passando, vai arrastando, aí vem a fase decisiva. Vem o Flamengo, a ilha do oceano. Opa, vamos ver, né? Mas você sai do Flamengo e volta a apresentar tudo o que você vinha apresentando de ruim. E você pega uma equipe mais qualificada e, por mais que você não goste desse clube, ele não está no retorno em segundo, terceiro no Brasileiro à toa, porque tem qualidade. Você pega um time com mais qualidade, você vai ter um resultado adverso realmente, porque você não corrigiu os sinais que a vida foi te dando. E na Sula, Fael, na Sula a gente é favoritaço, porque a gente pega Bolívar, depois tem Once Caldas e Del Valle, e na chave de lá e é só esperar o Fluminense na final. Soberba,
e psicodelia nesse caso. Não faz sentido nenhum falar isso mais, porque o futebol apresentado pelo Atlético hoje não é favorito contra ninguém. O futebol apresentado pelo Atlético antes da pausa para o Mundial, ele era instável. O futebol apresentado pelo Atlético pós-Mundial não bota medo em esporte no Campeonato Brasileiro. E aí você achar que só porque no papel o Bolívar talvez fosse um adversário muito tranquilo, o futebol apresentado pelo Atlético não é favorito contra o Bolívar, nem contra o Once Caldas, nem contra o Del Valle, nem contra ninguém. Pode ser que isso mude no futuro, mas a gente já está na porta de setembro, esperando isso acontecer e conseguindo citar um adversário que o Atlético conseguiu isso, que foi o Flamengo. E nada mais. Nada mais. E a desculpa está até pronta para o jogo contra o Bolívar. Porque a coletiva de hoje foi basicamente achar uma desculpa e se apegar a ela. Eu vou falar sobre isso, que eu vou deixar o Cuca para o final. A sorte hoje associou a vitória do Cruzeiro à sorte, né? Aí perdeu para o Bolívar, mas na Libertadores eles ganharam os 2 jogos aqui. Adversário que vem da Libertadores duríssimo, ganharam aqui na Sul-Americana também. A desculpa tá pronta, tá na bandeja. A desculpa pro próximo resultado ruim tá no colo já. É o lugar onde ninguém ganha. Só o Palmeiras ganhou na Libertadores, mas todo mundo tropeça lá. Porque a impressão que eu tenho do trabalho técnico hoje é de que a gente só procura a desculpa para o próximo jogo e já até prepara o terreno para ter essa desculpa em mãos, né? E o Cuca foi muito infeliz na coletiva hoje, foi uma entrevista bem depressiva, de um modo geral, e quando ele associa a vitória do Cruzeiro a um chute muito feliz do Fabrício Bruno e uma bola que respinga na área, eu que trabalho provocando o adversário na televisão, acho um desrespeito fazer isso. Porque você tem 90 minutos em casa sem dar grande trabalho para o Cássio. Não deu muito trabalho para o Cássio, não. Né? E a diferença, Cuca, é que o Jardim pegou um time cheio de problemas e foi corrigindo esses problemas. Surgiram novos problemas em determinado momento do calendário. Ele vem corrigindo esses problemas. Sei que tá cheio de atleticano puto comigo por estar elogiando o treinador adversário. Mas eu não vou mentir aqui, eu não vou falar, distorcer para ficar legal, para rivalidade e enfim, criar um cenário diferente do que eu vejo. O treinador lá pegou problemas, corrigiu problemas, surgiram novos problemas, ele vem corrigindo os problemas. O Atlético tem os mesmos problemas há algum tempo. Tem algum tempo. Eu já vou falar sobre eles. Mas a gente precisa agora colocar o dedo na ferida. O Atlético terá pela frente 14 dias até o jogo de volta contra o Cruzeiro, terá o Vitória e depois data FIFA. Se existe algum momento para fazer alguma mudança rápida, o momento é agora, pensando numa mínima possibilidade do treinador conseguir trabalhar o time nesse período. Porque a mini pré-temporada, a pré-temporada que veio no momento do Mundial, ela foi por água abaixo. O ralo abaixo, o ralo aberto, ela escorreu, porque a gente volta com um time mesmo reforçado, e você pode questionar um reforço ou outro, mas esse time, com as peças que tem hoje, tinha que apresentar um futebol muito melhor. A gente abre a lixeira, pega a pré-temporada e joga no lixo. Mas não vem tantos reforços de qualidade assim. O Atlético tem peças para apresentar muito mais do que apresenta. Muito mais. Você pode não gostar do Rafael Menin, do Rubens Menin, do Ricardo Guimarães.
Você pode não gostar de ninguém da diretoria atleticana. Mas o que tem em mãos o Cuca era para apresentar algo a mais. E tem um outro problema aí. O Cuca teve um problema muito grave na familiar, pessoal, perdeu uma pessoa muito próxima, querida. O Cuca já vinha de uma instabilidade de relacionamento ao pedir reforços e perder peças e depois chegar o reforço que ele queria, depois outro, que gerou o estresse daquele momento ali, que era nítido isso pra gente. Aí veio esse problema familiar e de um tempo pra cá, a relação dele, a forma como ele se comporta, eu vou citar uma coletiva. O Palmeiras, naquela coletiva, assista ela no YouTube e eu assistiria do lado do Cuca aqui e dos jogadores para falar o que eu vou falar. Eu percebo desconfiança do Cuca por parte em relação ao elenco. Então, imagino, isso eu não cravo, que existia até um desgaste de relação parecido com o que existiu no final de 2022, que culminou com a saída do Cuca. O Atlético sofre um gol e o emocional do time vai pro chão. O time fica nocauteado, toma um soco no queixo, fica perdido, não consegue voltar pro jogo. Esse time tem dificuldade de colocar os pés no chão quando se perde emocionalmente dentro de uma partida. O Cuca disse que fará uma cirurgia no ombro amanhã. Fiz questão até de assistir novamente a coletiva. Não sei até onde influencia no trabalho dele, mas creio que seria bom pro Cuca e pro clube, nesse momento, talvez, repensar a continuidade aqui, e esse seria um momento chave. O time do Cuca em 2022 funcionou depois que ele falou que não ficaria para a temporada de 2023. E eu não sei mais até onde vai essa relação interna e externamente na relação torcida, estádio, apoio, confiança e principalmente pelo fator técnico da gente não conseguir ver correções de erros e evolução do time. Vamos para alguns deles. E agora eu preciso falar principalmente porque vocês são testemunhas do Fael. Quem assiste todo o pós-jogo aqui, nós temos uma comunidade muito grande. Eu calculo que mais de 10 mil pessoas aqui são telespectadores assíduos dos vídeos que não perdem de jogo nenhum. Talvez contra o Godoy Cruz e contra o São Paulo. Eu acredito que foi contra o São Paulo. Meu último vídeo aqui do canal. Eu falei exatamente isso. Foi contra o São Paulo, porque foi Cruzeiro e Inter no fim de semana. Eu falei, eu assisti o Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro abriu o meio-campo, eles chutam. 1, 2, 3 vezes. E a minha frase é: e o time do Galo dá muito espaço. Deu muito espaço com o Fausto Vera, com o Gabriel Menino, com o Alan Franco, com o Alexander. Não conseguiu corrigir. Hoje teve muito espaço. E o que um Zé Ruela, comedor de feijão, que está com o microfone no YouTube, falou no último vídeo, hoje é madrugada de quinta, quarta-feira, o que eu falei no domingo à noite foi batata. Chute de fora da área, com muito espaço, golaço. Né? O gol sofrido contra o Grêmio. O Guilherme Arana não olha para a bola em momento nenhum. Eu fico puto no time do Atlético, que em escanteio parece que os caras estão jogando futebol americano. É um negócio de colocar a mão no ombro e só olhar para o adversário. Cara, me veio uma lembrança aqui. Eu acredito que seja Brasil e Holanda, Copa do Mundo de 1994. Tá? Sei todos os 22 convocados, nome e número dessa seleção de 1994. Eu sou viciado nessa Copa. Eu acho que é na bola, no gol da Holanda, que o Galvão Bueno fica puto com o comportamento do Brasil na área. É a mesma coisa. O Atlético
vem aqui, o Arana tá aqui segurando o Edenilson e ele só fica aqui, ó, tentando direcionar o Edenilson para lá e para cá. Só que o Edenilson só precisa se jogar na bola, esbarrar, casquinhar para fazer o gol. Porque em momento algum o Arana olha a bola e fala: deixa eu tentar interceptar, cortar. Na série de erros hoje, o Júnior Alonso está de costas para onde vai ser cobrado o escanteio, o tempo todo só pensando em deslocar, ter contato físico, para ter referência onde está o Fabrício Bruno e olhando para ele. O Fabrício Bruno só precisa ir em direção à bola e casquinhar, porque o adversário atleticano está fora da disputa. Ele não quer interceptar a bola, ele só quer ter contato físico com o adversário. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro está livre na área porque tem dois jogadores, não lembro agora quem são os dois jogadores ali, que estão abandonando o lance e não acompanham o principal atacante do jogo do time adversário. O Atlético sofreu gols de bola aérea contra o Bucaramanga. Eu estou confundindo um pouco o Bucaramanga com o Godoy Cruz. Contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Bahia foi também. Enfim, você pode pegar aí N jogos que o Atlético vem sofrendo gols de bola aérea e não consegue corrigir. O Lianco fez falta na ausência dele, sabe? Quem que o Lianco hoje faria uma dupla de zaga melhor, aparentemente? O Vitor Hugo. E não é por causa do jogo contra o Cruzeiro não, gente. Acabou o jogo contra o Godoy Cruz, eu elogiei o Vitor Hugo. E acabou o jogo contra o São Paulo, que o Atlético perdeu. O que eu falei aqui no canal? Falei, se tem alguém que sai com ponto positivo, que me surpreendeu, porque eu esperava que fosse nota 1, porque não jogava desde 12 de junho, é o Vitor Hugo, né? Tô levantando aqui, é perigoso ter eu ganhando a bola aérea do Galo. E o Vitor Hugo, hoje, parecia muito mais confiante que o Júnior Alonso. Parecia que o Júnior Alonso era um cara sem ritmo, mesmo que estivesse sacrificado ali pelo lado direito. Mas o Vitor Hugo, nesses 3 jogos, me surpreende positivamente. Eu que tinha como grande dor de cabeça a ausência do Lianco, tive como grande dor de cabeça na derrota pela Copa do Brasil. Não foi o Vitor Hugo que veio emprestado do Bahia, não. Foi com os ídolos do time que já estavam aqui. Na escalação, o Cuca opta pelo Dudu. Ele tinha 1000 motivos para tirar o Rony do time. O Rony não vinha rendendo nada. O Rony era um zero à esquerda, nulo há alguns jogos. Desde que houve aquela confusão antes do jogo contra o Bucaramanga, o Rony nunca mais voltou a entrar em campo pelo Atlético. E eu espero muito que tenham sido essas atuações que tenham convencido o Cuca a usar o Dudu. Eu espero que não seja o argumento de que o Dudu conhece o ponto fraco do adversário X ou Y. O Dudu está querendo mostrar muito contra o Cruzeiro. Né? Se falar que o Dudu não vem jogando pelo Brasileiro, está descansado, ele não jogou na Sul-Americana, ele está com mais perna. O Dudu, como hoje eu vou usar o Coelho de um jeito, o Scarpa de outro, o Rony, a peça que encaixa melhor aqui hoje é o Dudu. Aí sim, né, eu prefiro me apegar a isso, que era o que o Rony estava entregando, o Dudu que não jogou pelo Brasileiro e contra o Godoy Cruz, e que poderia fazer alguma coisa, mas uma escalação que o Scarpa não vai sair, o Coelho não vai sair, e o Hulk não vai sair, principalmente porque ele é titular, ok, mas quando precisa ser substituído, ninguém substitui. Mas vamos focar aqui. Scarpa, Coelho e Hulk, então a gente sabe que tem essa trinca garantida. Essa outra peça que eu chamo de peça torta é a peça instável. Porque vai entrar o Dudu, aí ele vai colocar o Rony depois, aí ele vai dar uma minutagem, como foi contra o São Paulo, para o Júnior Santos. Mas é a peça que ninguém te mostra nada de diferente. No máximo, algo comum. Algo na média.
Perdi totalmente que o cronômetro, a câmera desligou com meia hora. Nada acima vem mostrando essa peça. Mas sabe que o Rony é quem mais atende a ideia de jogo do Cuca hoje? Porque a ideia de jogo do Cuca hoje é joga lá na frente para ver o que acontece. Aí para esse estilo de jogo, realmente vai ser o Rony. Com a bola no pé, o Dudu é mais técnico que o Rony. Mas o Atlético tem dificuldade de colocar a bola no pé. O Atlético tem dificuldade de sair jogando, né? E ao fazer as substituições, falei, o Arana tá mal, ele vai colocar o Scarpa na lateral esquerda, o Arana tá amarelado, mal. O que já era triste de imaginar de você ter que sacrificar o Scarpa para ir para a esquerda, fica ainda pior quando você sabe que o treinador piorou seu time. E na coletiva ele fala algo surreal. Como eu estava assistindo na Itatiaia, o Eduardo Panzi foi muito feliz. O que eu falei, eu tirei o Scarpa porque ele não estava pisando na área, eu precisava de alguém pisando um pouco na área. Aí o Panzi fala muito bem, então manda o Scarpa começar a pisar na área. Você tira a peça que era um respiro no seu meio campo e mata todo o seu time. O treinador fez uma substituição que matou o próprio time. Aí realmente a vaca foi pro brejo e o Cruzeiro esteve muito mais perto do terceiro gol depois que o treinador mexeu no time. Frustrante, decepcionante e a coletiva me deixou mais preocupado, decepcionado com os grandes nomes e ídolos do time. Natanael conseguiu boas interceptações ali pelo lado direito no primeiro tempo, né? O Vitor Hugo ganhou uma bola ou outra ali também, e quem eu mais esperava foi quem mais me decepcionou. Isso me deixa mais chateado. Por isso eu coloco a trinca: Cuca, Hulk e Arana. Os três que talvez quando você vai para o microfone sejam mais difíceis de se criticar, já que são queridos, muito queridos pela torcida. Eu tenho certeza disso, que daqui a 40, 50 anos serão homenageados aqui. Mas hoje, dia 27, 28 de agosto, quartas de finais da Copa do Brasil, foram minhas três grandes decepções. E se foram decepções, eles precisam ser citados. Eu falei agora, eu citei Sul-Americano algumas vezes aqui hoje, Godoy Cruz, Bucaramanga, falei que veio o Bolívar aí, por isso eu preciso convidar vocês, quando tiver Sul-Americana, Libertadores, agora no fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, acesse kto.bet.br, o comentário está fixado aqui para você acessar, fazer sua apostinha. Se quiser apostar em Liga Inglesa, o Wrexham lá do Ryan Reynolds, quiser apostar na segunda divisão da Inglaterra, quiser apostar no Campeonato Boliviano para acompanhar o Bolívar e pegar leve, passar um tempo sem apostar no seu clube do coração até você ficar mais lúcido para avaliar, está autorizado. kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir. Se você não sabe se divertir, se isso te faz mal, não acesse. Fique longe. Beleza? Grande abraço para todos vocês. Beijo no coração. Tchau.